Faz um poema pra ela. Queridíssima, eu farei uma pergunta duríssima pra não dizerem que eu sou passapano. Você falou da Joyce, do Frota, que são cavaleiros com personalidades esdrúxulas que pularam do cavalo. Mas o nosso querido e estimado Sérgio Moro saiu atirando, dizendo que havia uma certa leniência do Bolsonaro no combate à corrupção, que era uma bandeira dele. E realmente, ele transferiu o COAF do Ministério da Justiça para a Economia, ele anuiu com a esdrúxula figura do juiz de garantias, tudo isso, dizem as más línguas, para proteger seu filho Flávio, que está muito enroscado. Eu queria que você respondesse a isso. É fato, o Bolsonaro, ele deu uma regada no combate da corrupção, ele de alguma forma interferiu na Polícia Federal, ou quis interferir, e é fato que o Flávio Bolsonaro é uma pedra no caminho de Bolsonaro. O que ele vai fazer com essa pedra? Nossa. São várias perguntas. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Se eu esqueci de alguma, você me lembra. Juro. Então vamos começar pelo COAF, porque isso foi bem no comecinho do governo, quando o governo Bolsonaro encaminhou as medidas provisórias para o Congresso votar. E, na medida provisória, o COAF ele permanecia no Ministério da Justiça, que havia sido um pedido do ministro Moro ao presidente Bolsonaro. E foi o Congresso que alterou essa posição do COAF, jogando para a economia. Nós, que apoiamos o governo, trabalhamos bastante para manter o COAF dentro do Ministério da Justiça. Não é assim, você não consegue fazer assim, não tem tudo que você consegue vetar. E o presidente, assim, eu me lembro que eu, na comissão especial, até da medida provisória, participei ativamente, inclusive como vice-líder do governo, eu falei o seguinte: eu nunca vi esse Congresso interferir tanto na arrumação dos ministérios, do executivo, porque isso tem que ser da vontade da pessoa que está à frente do poder executivo. Ele está arrumando a casa para ele trabalhar. E o Congresso interferiu em várias ações, não só na relação ao COAF. Então, eu não acredito de forma alguma que o presidente tenha esmorecido no combate à corrupção. Até porque nós da base, nós trabalhamos muito, inclusive no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Eu fui relatora de um dos projetos. E o juiz de garantias, Bia? Bom, eu sou contra o juiz de garantias. Pois é, mas o presidente foi a favor. Gente, isso não quer dizer que ele esteja esmorecendo no combate à corrupção. Houve um pedido, talvez, junto do judiciário, que era favorável. Só que teve uma questão. A questão do juiz de garantia não é que ele seja... que ele atrapalhe o combate à corrupção. Ele existe em outros países. O problema é que ele não se adequa ao nosso sistema, tal como ele é. Tanto assim que o ministro Toffoli, ele suspendeu a aplicação do juiz de garantias, porque no Brasil, com a nossa realidade, em que você tem comarcas, que é difícil você ter um juiz, como é que você vai ter dois? Então, na verdade, se a gente for olhar a questão juridicamente, não é que o juízo de garantia seja uma aberração, é que ele não se adequa à nossa realidade. Agora, o presidente, gente, vamos pensar, ele precisa, para governar, ele precisa ter base no Congresso, ele precisa ter apoio no Congresso. E ele já tem o judiciário muito também o atacando. Então, quando ele tem o Congresso amplamente favorável ao juízo de garantia, ele não pode vetar tudo que vem do Congresso, Bia, ele tem que fazer escolha. Vamos ser sinceros, Bia, o juiz de garantia é uma coisa como se fosse uma quinta instância, e quem colocou o projeto em pauta foi o Marcelo Freixo do PSOL, que falou que era um instrumento para coibir juízes como Sérgio Moro. E há quem diga que o Bolsonaro anuiu com essa figura esdrúxula porque o seu filho, Flávio Bolsonaro, estava com problema com o juiz lá no Rio de Janeiro e o Bolsonaro queria melar o processo e atrasar o processo. Confere ou não? Não confere. Não tem nada a ver com o Flávio. Inclusive, disseram que o Bolsonaro, o presidente, estava interferindo na Polícia Federal para favorecer o Flávio, sendo que o Flávio, ele é investigado pelo Ministério Público do Estado. Sim. Não tem nada a ver com a Polícia Federal, nem com o Ministério Público Federal. Então, a gente tem que começar a separar as coisas, porque fala-se muita besteira, tá? Tem coisas que se falam seriamente, tem coisas que falam que é bobagem. Por exemplo, quando o ministro Toffoli, suspendeu todas as investigações do COAF e ele se utilizou de um pedido do Flávio Bolsonaro para suspender o dele, Flávio. E, baseado nisso, ele suspendeu de todas as investigações. Eu mandei uma mensagem para o presidente, falando: presidente,
o ministro Toffoli te colocou numa posição muito ruim, porque ele tinha que decidir o caso do Flávio, o caso concreto, foi o que o Flávio pediu. Ou ele acha que o Flávio está sendo perseguido e suspende, ou ele acha que o processo está correto e não suspende. Agora, o que ele fez? Ele jogou todo mundo contra o presidente, pegando uma decisão que era para ser para um caso concreto e estendeu a todo mundo. Aí todo mundo fala, o presidente Bolsonaro está macomunado para suspender tudo. Não! E outra coisa, a gente não pode confundir o Flávio com o Bolsonaro. E por que o Moro saiu do governo? Peraí, Maria Gabriela, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O programa não é seu, então, fez 70. Peraí, eu quero saber o seguinte. Eu costumo analisar as coisas muito à luz jurídica, né, e das implicações políticas. Então, essa questão do Toffoli, que todo mundo começou a atacar o presidente, eu falei, você se deu mal nessa situação, porque o Toffoli está te usando agora, o pessoal está atacando, é você. E o COAF, para o presidente, segundo a vontade dele, era para ter ficado no MJ, no Ministério da Justiça, e não na Economia.